Suponhamos que este sujeito agrida este amiguinho aqui e ele, para não morrer, vai lá e dá uma machadada na cabeça do outro e mata esse aqui. Será que a conduta dele é antijurídica? Veremos o que o direito penal fala sobre isso. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Aqui é a professora Helena, eu sou doutora em Direito e especialista em Direito Penal. Para a gente resolver o caso do nosso amiguinho, a gente precisa lembrar ou precisa aprofundar o que é o conceito de antijuridicidade. Mas, antes de mais nada, é importante que a gente lembre onde esse conceito se insere dentro do conceito de fato punível. Lembrando que no modelo tripartido de fato punível, crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. Então, a antijuridicidade, ela integra o conceito de crime. E se uma conduta é antijurídica, ela pode ser crime. E se não é antijurídica, eu não estou diante de um crime. Se você quiser um resumo completo sobre o conceito tripartido de fato punível, vou deixar linkado aqui um vídeo no qual fiz um resumo completo dessa matéria para ti, ok? Portanto, o conceito de antijuridicidade integra o conceito de crime. Bem, mas vamos objetivamente ao que interessa. O que é antijuridicidade? No direito penal, a doutrina define antijuridicidade como a contradição entre a ação humana realizada ou omitida e o conjunto das proibições e permissões que eu tenho num determinado ordenamento jurídico. Mas o que isto quer dizer? Veja aqui, se eu tenho um ordenamento jurídico, eu tenho diversas proibições. E as proibições basicamente são os meus tipos penais. Exemplo, tipo penal de homicídio, matar alguém, proíbe matar. Mas, por outro lado, tenho momentos em que a lei penal permite que a gente realize uma conduta a princípio proibida. Exemplo, quando esse meu amiguinho aqui ele é agredido, ele pode se defender. Todo mundo já deve ter ouvido falar em legítima defesa. Então, a legítima defesa é uma justificação, ela é uma permissão, ela é um tipo permissivo. Ou seja, se eu olhar para o meu ordenamento jurídico, ele tem, por um lado, as proibições, o que não se pode fazer. Mas, por outro lado, o ordenamento jurídico também traz as permissões, situações em que é possível realizar aquilo que, a princípio, seria proibido. Logo, eu sempre digo aos meus alunos que a antijuridicidade se define por exclusão. Prof, o que quer dizer isso? Quer dizer que se alguém realiza uma conduta a princípio proibida e você pergunta, tem alguma justificação para essa conduta? Existe algum tipo permissivo? Existe alguma permissão para essa conduta? Se você responder, não, o sujeito não tinha nenhuma permissão, ele não estava em legítima defesa, ele não estava em nenhuma situação de justificação, então você vai concluir que a conduta do sujeito é antijurídica, contrária ao direito. Por isso que eu vou dizer que a antijuridicidade eu tenho quando a conduta do sujeito é contrária ao ordenamento jurídico, levando em consideração tanto as proibições como as permissões. Agora, dentro da doutrina se diferencia antijuridicidade formal, de um lado, e antijuridicidade material, do outro. Então, é importante que você saiba que existe uma diferença entre esses dois conceitos. A antijuridicidade formal é uma qualidade invariável da conduta. Então, se eu pego o meu agressor, que vai lá e bate numa pessoa, ou ele dá uma facada numa pessoa, a conduta dele é contrária ao ordenamento jurídico. A conduta dele é antijurídica. Mas, a depender da situação, a pessoa vai estar realizando uma conduta formalmente contrária ao direito, que se eu analisar a efetiva lesão ao bem jurídico, eu vou dizer que a conduta não é antijurídica. Portanto, existe uma diferença entre antijuridicidade formal e antijuridicidade material. Veja, se eu vou lá e eu vou furtar uma caneta, mais ou menos desse estilo aqui, que não deve custar mais do que R$5, isto formalmente é contrário ao direito, porque eu não poderia ter feito aquilo. Por outro lado, se eu vou furtar um anel,
que tem um valor mais elevado, percebam que eu também estou cometendo uma conduta formalmente contrária ao direito. Mas existe uma diferença entre lesão ao bem jurídico patrimônio quando eu furto uma caneta e quando eu furto um anel. Nesse sentido, o princípio da lesividade no direito penal vai nos dizer que o direito penal se preocupa com lesões relevantes a bens jurídicos. Vou deixar linkado um vídeo também que eu tenho aqui no canal sobre o princípio da lesividade para você dar uma espiadinha, ok? Isto quer dizer que, se eu tenho uma conduta que ela não viola um bem jurídico de forma significante, eu vou dizer que não há efetiva lesão a bem jurídico. Eu vou aplicar o conceito da insignificância. Isso quer dizer que furtar uma caneta que não custa mais de R$ 5 pode até ser formalmente antijurídico, mas não configura um real injusto. Então, a antijuridicidade material está vinculada a essa lesão concreta a bem jurídico. Se eu não tenho, de fato, uma significativa lesão a bem jurídico, se a lesão é insignificante, eu vou dizer que não há um real injusto. Portanto, não existe antijuridicidade material. Em síntese, se eu furto uma caneta de pequeno valor, eu tenho antijuridicidade formal, mas eu não vou ter antijuridicidade material diante da insignificativa lesão a bem jurídico. Bem, superados esses conceitos iniciais, entendam que a minha conduta ela é antijurídica quando eu não tenho nenhuma justificação. E se eu tiver uma justificação, qual é a repercussão jurídica da existência dessa justificação? Veja que eu posso resumir que quando eu tenho uma justificação no direito penal, ela tem as seguintes repercussões, ou seja, os seguintes efeitos. Primeiro, a justificação exclui a antijuridicidade da conduta. Então, se a princípio eu não poderia machucar alguém, se eu estou agindo em legítima defesa, que é uma justificação, a minha conduta não é antijurídica. Segundo efeito das justificações, não há justificação contra justificação. Mas, prof, o que quer dizer isso? Significa que se esse nosso amiguinho, ele agrediu esse sujeito, esse aqui é o agressor, esse aqui é a vítima. Esse aqui pode se defender em legítima defesa. Esse aqui agora, ele está diante de uma justificação, uma ação justificada pela legítima defesa. O que eu acabei de falar? A justificação tem o efeito que não existe justificação contra a justificação. Esse sujeito aqui não pode mais agredir ele de volta alegando legítima defesa porque ele está sofrendo uma agressão. Porque a legítima defesa é uma justificação e não existe legítima defesa de uma outra legítima defesa. Terceiro efeito das justificações, então, é o seguinte: o agressor, ele deve fugir ou escapar da ação justificada. Traduz, professora. Esse aqui é o agressor, ele agride esse aqui. Esse defende-se e ele age em legítima defesa. Esse aqui, ele não pode agora atuar em legítima defesa, então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fugir, ou ele vai ter que escapar, ele vai ter que se esquivar. Tudo bem, prof, mas tudo isso foi muito conceitual. O que, afinal de contas, é uma justificação? Que tipo de justificação eu tenho no Código Penal? Veja aí, o Código Penal conhece 4 justificações: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício irregular de direito. É importante destacar que o Código Penal conhece estas 4 justificações, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício irregular de direito. Mas a doutrina reconhece plenamente uma outra justificação que a gente chama de consentimento do titular do bem jurídico. E para entender melhor essas justificações, confira o próximo vídeo.